A peça da aula de hoje é esse casaco em crochê, que tem um ponto fantasia bem vistoso. Ele tá no tamanho G, manequim 44, 46. Eu vou passar para vocês as medidas e dar instruções para vocês confeccionarem também em outros tamanhos. Ele tem aqui, ó, de largura 56 centímetros e de comprimento, aqui lá da pontinha do ombro até a última carreira aqui do acabamento, ele tá com 64 centímetros. Tanto a largura como o comprimento pode ser feito de acordo com as suas medidas. Antes de começar o seu casaco, você vai tirar a medida do seu busto e acrescentar 10 centímetros. Ou tirar a medida conferindo aí com o casaco que você já tem em casa, tá? Lembrando que as medidas do casaco, elas são maiores que as medidas de uma blusa, porque a gente vai botar com outra peça por baixo, tá? Por isso a gente acrescenta 10 centímetros. Não aperte os seus pontos, tá? Deixa mais soltinhos para dar leveza à sua peça. O ponto fantasia é múltiplo de 4, então logo no início das correntinhas, se você quiser fazer maior, você vai acrescentando de 4 em 4 correntinhas. Se você quiser fazer menor, você vai tirando de 4 em 4 até atingir a medida que você quer, tá? O corpo desse casaco é confeccionado em 3 peças. É um casaco de fácil execução, mas requer os conhecimentos básicos. Eu trabalhei 6 cores do fio molê e as 2 cores que eu usei no acabamento do casaco, eu entrei no segundo novelo, tá? Nas outras 4, sobraram um pouquinho do primeiro novelo. O casaco ao todo tem 700 gramas. Eu tô falando o peso para você, porque assim fica fácil você calcular o material, caso você queira, por exemplo, fazer esse casaco em 2 cores. É só você lembrar que as cores que você vai usar para fazer o acabamento, você vai precisar de 2 novelos, tá? Mas a seguir, logo aí na tela, vou colocar a lista completa de materiais, os números e os nomes das cores, tudo direitinho para vocês. Então, vamos lá acompanhar. Para a peça de hoje, que é esse casaco super colorido, eu vou utilizar 6 cores do fio molê. Vocês estão vendo aí os novelos com 100 gramas. Aqui a cor amêndoa, numeração 7650. A cor tulipa lilás, 6747. A cor noturno, 8860. Begônia, 3914. Granito, 7947. E a glacê, 3013. Vou utilizar a agulha para crochê 5 milímetros. Vamos precisar também de agulha de tapeçaria para costura, fita métrica e tesoura. Antes de começar a aula, eu quero explicar para vocês que o corpo do casaco, ele é formado por 3 peças. Uma maior, que é esse quadrado, para as costas, e 2 retângulos formando a frente do casaco. Então, primeiro nós vamos fazer essas 3 peças. Depois, a gente vai costurar para fazer as mangas e o acabamento. Nós vamos começar fazendo a primeira parte da frente. Vou iniciar pela cor begônia, que é a numeração 3914. E a gente vai fazer aqui 30 correntinhas. Os pontos bem soltinhos, tá? Não precisa apertar os pontos. Fiz o cordão com 30 correntinhas, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui 22 centímetros. Vamos iniciar a primeira carreira, laça, vou pular aqui 1, 2, 3, vou na 4ª correntinha e vou fazer um ponto alto. Laça, vou no próximo ponto, faço mais um ponto alto. Então, com aquelas 3 correntinhas que a gente pulou, nós temos aqui 3 pontos. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e começo a distribuir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cada um dos pontos em um ponto de base diferente. Uma correntinha, pula um ponto e vou de novo fazer 3 pontos altos. 1,
2, 3. E vou assim até o final do cordão, fazendo 3 pontos, uma correntinha e pulando um ponto de base. Vai ficar desse jeito. Nós temos aqui 7 conjuntos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a primeira parte da frente. Tudo que a gente tá fazendo aqui, depois a gente vai repetir para fazer a segunda parte da frente. Aqui, se sobrar o primeiro pontinho, ó, se puxa para dar um nozinho, tá? Vamos virar o trabalho, vamos fazer a segunda carreira na mesma cor. Nós vamos fazer 2 carreiras de cada cor. Então, eu vou fazer agora um ponto alto para cada um, incluindo um ponto aonde a gente fez uma correntinha. Vamos lá. 3 correntinhas para subir, e essas 3 correntinhas são do primeiro ponto. Vou no segundo, sigo fazendo um ponto alto para cada um. Quando eu chegar no intervalo que eu fiz a correntinha, eu faço um ponto alto dentro do intervalo. Então, aqui agora é só preencher. Essa segunda carreira é um ponto alto para cada, com cuidado aqui para não deixar nenhum ponto sem trabalhar. Não esquecer de fazer um ponto aqui, ó, onde você fez a correntinha. Completei. Para vocês conferirem, nessa segunda carreira eu tenho 27 pontos altos, tá? Corta, deixando um pedacinho aqui para te ajudar no arremate. E vamos fazer um pontinho aqui para finalizar. A gente vai virar o trabalho, fazer agora com a cor glacê, a numeração 3013, uma cor bem clarinha, bem bonita, vai combinar aqui com essa cor begônia. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar sempre com a última carreira, com o avesso virado pra gente, tá? Então, onde você terminou, é onde você vai começar. Para começar, a gente vai fazer 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto, mais uma correntinha para virar. Pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Então, eu tô aqui, ó, sobre os 3 pontos, e o ponto do meio é onde tá o buraquinho, tá vendo? Eu vou pegar aqui minha laçadinha, não vou trabalhar nesse ponto que foi feito dentro do intervalo. Eu vou lá no intervalo, puxo uma laçada alta, sem repuxar, tá? E faço um ponto alto. Vou repetir. E no próximo, trabalho normalmente ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 pontos, e o do meio é esse ponto alto alongado, feito lá no intervalo. Então, a cada 3 pontos, eu vou fazer isso. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto, laço, tô de novo sobre aquele ponto que foi trabalhado dentro do intervalo. Então, eu laço, vou lá no intervalo, puxo uma laçadinha alta, olha, não lá em cima, mas só até subir aqui na base. E faço o ponto alto. No próximo, eu faço normalmente ponto alto. Então, a gente não vai trabalhar naquele ponto que foi trabalhado dentro do intervalo. Sobre ele, eu faço esse ponto alongado. Então, vamos até o final. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, ponto alto. Sobre o ponto alto que tá no intervalo, eu faço um ponto alto com uma laçadinha alongada. No seguinte, um ponto alto. Vamos assim até o final. Pula um, ponto alto, sobre o ponto do intervalo, faço um ponto alto alongado. No seguinte, ponto alto. Olha como vai ficando o desenho. Vamos continuar. Uma correntinha, pula um. Vou trabalhar os 3 pontos de novo. O primeiro normal, o segundo alongado, o terceiro normal. Quando eu tô fazendo esse segundo alongado, eu deixo de trabalhar um ponto, que é esse que tá no intervalo, tá? Então, esse ponto alto foi feito em um ponto alto, esse alongado eu pulo um e faço o próximo no seguinte. Uma correntinha, pulo um, tudo de novo, ponto alto,
ponto alto alongado, ponto alto. E eu tenho que terminar a carreira do jeito que eu comecei. Aqui eu fiz 3 correntinhas, como se fosse meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha para virar. Então, eu tenho que terminar aqui do mesmo jeito. Uma correntinha, pulo um, vou no último e faço um ponto alto. Então, essa primeira carreira de desenhos, vamos colocar assim, eu comecei com um ponto alto e uma correntinha, terminei com uma correntinha e um ponto alto. Viro o trabalho. A segunda carreira é ponto sobre ponto. Então, faço 3 correntinhas, um ponto dentro do intervalo, um ponto para cada um dos 3, e assim eu vou até o final. Vou manter aquela quantidade de 27 pontos. Todas as carreiras, olha. Todas as carreiras de pontos altos vão ter a mesma quantidade de pontos, que é 27, olha. Ponto sobre ponto, sem esquecer de fazer o ponto no intervalo. Não aperte os pontos, tá, pessoal? Deixa o seu casaco mais leve e mais macio. Quando a gente aperta o ponto, a gente não permite que a fibra do fio expanda, então ela fica bem durinha. Então, o legal é você não apertar esses pontos. Então, aqui eu faço ponto sobre ponto até o final. Vamos reforçar aqui no final dessa carreira, ó. Vai fazer um ponto dentro do intervalo e um ponto na terceira correntinha. Na dúvida, confere, tá? Se tem 27 pontos. Terminei a segunda carreira, corta o meu fio aqui, faz um pontinho para arrematar. Esse lado aqui, onde tem a carreira de pontos altos virada com o lado direito para você, é o lado avesso da peça. Então, eu gosto de ir arrematando as pontinhas, então você já amarra com esse lado virado para você, garantindo que os nozinhos fiquem todos para o avesso da peça, tá? Se você não quiser dar o nozinho, você coloca a ponta do fio na agulha de tapeçaria e esconde entre os pontos. Dessa forma aqui, ó, é uma forma ou outra, tá? Você escolhe qual é a melhor para você. Então, você põe na agulha de tapeçaria, vai passando com a agulha entre os pontos, vai escondendo a pontinha do fio e depois corta o excesso. É uma segunda opção de arremate. Mas pode dar um nozinho aqui que fica tranquilo. Vamos lá. Deixa essa pontinha aqui que a gente vai precisar dela para arrematar na próxima carreira. A próxima cor que eu vou trabalhar é a granito. Olha só. Essa carreira tá com o lado direito para mim, então, eu vou virar, lembrando de começar sempre na pontinha que você terminou. Eu vou repetir essa carreira aqui, ó. O nosso ponto fantasia, ele é composto por essas 2 carreiras, porém, eu vou intercalar, eu vou mudar a posição desses pontos. Então, eu vou repetir essa carreira, e a gente vai prestar atenção só no início dela. E uma hora, a gente vai começar com ponto alto, correntinha, e na outra, a gente vai começar da seguinte forma. No primeiro ponto, eu vou fazer as 3 correntinhas, laço, vou lá no buraquinho e faço o meu ponto alto alongado. No seguinte, um ponto alto. Então, essa carreirinha aqui, que vai formar o desenho, essa primeira carreira, ela tá diferente dessa primeira aqui, ó. Porque aqui não tinha como a gente fazer o ponto alto alongado, tá? A gente começou com os 3 pontos, fazendo esse intervalo, mas como se fosse essa carreira aqui. Então, essa daqui a gente não vai repetir. Essa de 3 pontos altos, uma correntinha pula 1, ela foi só a base, tá? A segunda toda de ponto alto, normal. Aí, agora, essa primeira carreira que tem um alongado, depois uma de ponto alto, é o que a gente vai seguir repetindo. Uma carreira que tem um ponto alto alongado, a segunda só pontos altos. Então, eu vou chamar essa carreirinha aqui do ponto alto alongado, tá? Então, em uma carreira do alongado, a gente começa com ponto alto correntinha. Na outra carreira do alongado, a gente já vai começar com o conjuntinho de 3, ponto alto, alongado, ponto alto. Mas vamos lá, eu vou repetir bem, para ficar bem explicado. Uma correntinha, pula 1, ponto alto,
ponto alto alongado, ponto alto alongado, no seguinte ponto alto, correntinha, pula um, ponto alto. É só você observar, ó, que o ponto alto alongado você vai fazer sempre no intervalo, coincidindo com aquele ponto que a gente fez no intervalo. E esse ponto alto alongado, presta atenção para você não repuxar assim, ó, e apertar a carreira de baixo, tá? Por isso que a gente tá chamando de alongado, ó, porque a laçadinha, ela cobre a carreira anterior sem repuxar. Ponto alto, vamos até o final. Olha lá, gente, como que vai ficando intercalado, ó. Aqui o conjunto de pontos altos tá nessa posição. Na próxima carreira, ele já tá aqui, então ele vai trocando, tá vendo? Então, vou chegar com vocês aqui até o final. Já fiz a correntinha, pula um, ponto alto, alongado, e no seguinte, ponto alto. Correntinha, pula um, ponto alto alongado, no seguinte, ponto alto. E como nós começamos aqui com um conjuntinho de 3, nós vamos terminar da mesma forma. Dá certinho, olha. Correntinha, pula um, ponto alto alongado lá no intervalo. Finalizo com o ponto alto. Olha como que já tá formando um desenho bacana. Segunda carreira, toda em ponto alto. Então, a gente vira o trabalho. 3 correntinhas para subir, que já são aqui, ó, as 3 correntinhas são do primeiro ponto, vou no seguinte, ponto alto, no seguinte, ponto alto, dentro do intervalo, ponto alto, e sigo. Então, essa segunda carreira de cada cor, ela é toda de ponto alto, simples, um para cada um. E é nessa carreira que, se você quiser conferir, observa se tem 27 pontos. Se você estiver fazendo em outros tamanhos, é só aumentar ou diminuir 4 pontos. Então, você confere, tá? Todas as suas carreiras de pontos altos, elas terão a mesma quantidade de pontos. Aqui no meu caso, na minha peça, tem 27 pontos. Completei a carreira, corta o fio. Então, lembrando, quando você estiver fazendo essa carreira de ponto alto, esse lado da peça é o avesso. Então, você já aproveita aqui na carreira anterior, já faz o seu arremate. Ou deixa tudo para fazer no final, tá? Não tem problema, do jeito que for melhor para você. Eu já gosto de ir arrematando para facilitar. Então, arremato a carreira anterior. Deixo essa pontinha para arrematar na próxima. Então, viro o trabalho. Vamos fazer agora com a cor Tulipa Lilás 6747. Essa corzinha aqui. Então, agora, a gente vai começar a repetir todas as carreiras iguaizinhas. Essa primeira não, porque foi a base, a segunda de pontos altos. Então, a gente vai fazer igualzinho a essa carreira aqui, ó, que eu comecei com 3 correntinhas mais uma para virar. Nessa aqui que tem os pontos altos alongados, a gente vai fazer 3 correntinhas para subir, mais uma para virar. Laço, pulo uma, vou na próxima, faço ponto alto. E aí, eu já chego, ó, naquele ponto que tá dentro do intervalo, e sobre ele, o alongado. No próximo, ponto alto. Uma correntinha. E vou seguindo, a mesma coisa. Pulo um, vou no próximo, ponto alto. O alongado é sempre do meio e sempre o que vai pegar aquele que foi feito na correntinha. Alongado, no próximo, ponto alto. Então, a única coisa que você vai precisar observar aqui é o início dessa carreira de ponto alto alongado, tá? E uma hora ele vai começar com as 4 correntinhas,
Na outra, ela já vai começar com o conjunto de 3. Começamos aqui com as 4 correntinhas. Na próxima carreira do ponto alto alongado, vamos começar com o conjunto de 3. Mas vamos fazer essa repetição completa para você ficar bem esclarecido e não ter dúvida. Pulo 1 e sigo fazendo esse trio. Ponto alto, alongado lá no intervalo, ponto alto. Uma correntinha, pulo 1, ponto alto alongado lá no intervalo, no seguinte ponto alto. E vou até o final da carreira. E a gente tem que terminar da mesma forma que começamos. Aqui eu comecei com as 4 correntinhas, ó. 3 para subir e uma para virar. Então, eu termino com uma correntinha, pulo 1, mais um ponto alto. Aqui no início, gente, as 3 correntinhas, elas tomam a forma de um ponto, tá? Por isso que aqui a gente faz as 3 para subir, que é um ponto alto, mais uma para virar. Então, fica igualzinho. Agora, nós vamos voltar e a segunda carreira é toda de pontos altos. Mais tranquila, 3 correntinhas para subir, um ponto alto dentro do intervalo, um para cada um, e sigo até o final. A segunda carreira não muda nada, é só um ponto alto para cada um, só não vai esquecer de fazer o ponto dentro do intervalo. Cheguei no final da carreira, para te lembrar que você vai fazer um ponto alto dentro do intervalo e um ponto alto aqui nas 3 correntinhas da carreira anterior. E a gente pode cortar o fio, amarrar essas 2 pontinhas aqui da carreira anterior, porque a gente tá com o lado avesso, e assim a gente vai seguindo, confeccionando a peça por várias carreiras. A gente tem uma parte da frente aqui, a largura, e agora a gente tá trabalhando o comprimento da peça. Cada um pode fazer a peça com o comprimento que desejar. Vou fazer o pontinho de arremate, mudar de cor, começar tudo de novo, sempre virando o trabalho, tá? Para as carreiras ficarem com a mesma posição, a gente vai sempre começar no lado que a gente terminou. Agora, eu vou trabalhar com a cor Noturno 8860. E vamos fazer a carreira de pontos alongados. Como na carreira de pontos alongados anterior, eu comecei com as 4 correntinhas, então agora eu vou começar com o conjunto de 3 pontos. No primeiro ponto, faço 3 correntinhas para subir, que são o primeiro ponto alto. E olha, já tem um intervalo aqui, então eu já faço o ponto alto alongado. E no seguinte ponto alto, uma correntinha, pula um ponto alto, e vamos seguindo tudo de novo. Ponto alto alongado, no próximo ponto alto. Então, não tem mistério aqui, gente. Nós vamos fazer 2 carreiras com cada cor. A única coisa que você vai observar é na carreira de pontos altos alongados, tá? Essa daqui eu comecei com os 3 pontos e vou terminar com os 3 pontos. Igual a essa daqui, tá vendo? Então, essa daqui é igual a essa, e elas vão se intercalando. A próxima de pontos altos alongados vai ser igual a essa daqui. Então, você vai com ponto alto alongado, que é essa que tem esse ponto puxadinho, volta só com os pontos altos. Corta o fio, troca a cor. Vai com a carreira que tem pontos altos alongados, volta com a carreira de só pontos altos, corta o fio, troca a cor. Então, a única mudança em tudo vai ser o início dessa carreira. Tudo bem, gente? Se você não quiser ir acompanhando as carreiras anteriores, você foca aqui, ó, na terceira carreira e na quinta, tá? Olha, ponto alto, buraquinho, 3 pontos. Ponto alto, buraquinho, 3 pontos. Não tô falando para vocês aqui da carreira que a gente volta, que é toda em ponto alto, porque essa não tem mistério, é só fazer ponto sobre ponto, tá bom?
E aqui eu vou trabalhar várias carreiras fazendo o comprimento do meu casaco. E aqui pode ser um casaco até a cintura, um casaco que vai até o joelho. Lembrando que a gente está fazendo uma parte da frente. A outra parte da frente vai ser exatamente igual a essa. E a parte das costas vai ser maior, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui, vou fazer as outras carreiras e volto com a peça adiantada para a gente falar um pouquinho mais sobre as outras partes, a quantidade de pontos que eu coloquei nas costas, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Só vai mudar a quantidade de correntinhas iniciais aqui na hora que a gente for fazer as costas. Então, aqui não tem segredo, vou repetindo, vou voltando sempre com a carreira de ponto alto. Quando eu tô fazendo essa carreira de pontos altos que tem esse alongado, esse é o meu lado direito da peça, tá? Olha, você pode aqui pelo vídeo não observar tanta diferença, mas quando você estiver fazendo aí, você vai ver que esse lado aqui fica mais bonitinho, tá bom? Então, agora é só distribuir esses pontos, observando. Gente, só mais uma coisa aqui para ficar bem fixo. Se você começou com os 3 pontos, você vai terminar com os 3 pontos. Se você começou com ponto alto, correntinha, você vai terminar com ponto alto, correntinha. É só repetir isso agora. Pessoal, eu resolvi voltar antes de terminar a peça toda, porque eu vou trabalhar a última cor, tá? Que é a cor amêndoa, 7650. Então, eu vou trabalhar pelo menos as cores todas com vocês, antes de fazer a peça toda, para vocês verem aqui a organização das cores. Então, aqui, cheguei ao final, vou fazer aquele pontinho para arrematar, viro o trabalho e vamos começar agora com a cor amêndoa. Então, vamos lá, olha, então, aproveitar que eu voltei, vamos reforçar. A carreira que eu vou fazer agora é aquela que tem os pontos altos alongados, então, eu vou observar como eu comecei a carreira de ponto alto alongado anterior. Então, essa minha carreira, ela começou com os 3 pontos, então, significa que essa agora, eu vou começar com aquelas 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou começar com um buraquinho, pula um ponto alto. E aí, eu começo alongando, ponto alto no próximo, tá vendo? Então, aqui, olha, talvez fique mais fácil se você pensar assim. Só essa carreira que tem os pontos alongados, tá? E uma eu começo com um buraquinho, na outra eu começo com 3 pontos. Em uma eu começo com um buraquinho, na outra eu começo com 3 pontos. Aqui essa com buraquinho, tá? Pra ficar aí mais fácil de você memorizar. E sigo, correntinha, pula um, ponto alto alongado, ponto alto. Correntinha, pula um, ponto alto alongado, ponto alto. Cuidado para não desciar. Correntinha, pula um, ponto alto alongado. Sempre trazendo aqui todos os cabos, ponto alto. Então, vou lá no final da carreira fazendo a mesma sequência. Terminei aqui a carreira, já cortei o fio, já arrematei. Então, essa é a sequência das cores que eu vou utilizar no meu casaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser uma carreira de cada cor, você poderia estar fazendo aí, aproveitando todas as sobras que você tem, ou apenas 2 cores. Se você usar uma cor só, não fica legal, porque não vai mostrar o desenho. Então, são no mínimo 2 cores. Eu tenho aqui a primeira parte da frente pronta. Olha lá, gente. O que eu fiz? Olha, trabalhei as 6 cores, depois eu repito de novo. As 6 cores na mesma sequência, tá? Depois da begônia, eu usei o glacê. Depois, o granito. Olha lá. Depois, o lilás. Depois, o noturno. Depois, o amêndoa. Volto pro begônia. Então, eu fui repetindo essas 6 cores, obedecendo a sequência. Vou fazer essa segunda parte com a mesma quantidade de carreiras. Volto pra gente falar sobre as medidas dessas 2 partes e também falar sobre as medidas da parte das costas, tá bom?
Lembrando que você vai fazer aqui o comprimento que você quiser. Essa aqui é a parte de baixo do casaco e a gente tá indo em direção ao ombro. Se você quiser um casaco mais curto ou mais comprido, é só fazer quantas carreiras você quiser e conferindo a medida com a fita métrica. Prontinho, já estou com as duas peças iguais, prontinhas aqui, formando a frente do casaco. Eu trabalhei um total de 36 carreiras, só lembrando que cada faixa dessa daqui de cor tem 2 carreiras, então eu tenho um total de 36 carreiras e cada peça tá com um comprimento de 54 centímetros. Vamos conferir aqui, ó, não vai caber tudo no vídeo, então, desde lá do início, 54 centímetros finalizando aqui. E de largura, 22 centímetros. Aqui você pode parar em qualquer carreira, tá? Vai trabalhando até atingir o comprimento que você quer. Independente de parar na carreira que tem um ponto alto alongado ou na carreira só de pontos altos, não tem problema. Para onde você atingiu a medida do seu comprimento, conforme o seu gosto. Olha, todas as duas peças são iguais na distribuição de cores, não tem nada de diferente. Então, eu tenho as duas frentes já prontinhas, vou reservar e vamos fazer a parte das costas. Eu já fiz a parte das costas e a gente vai agora conferir aqui a quantidade de pontos. Na parte da frente, eu iniciei com 30 pontos, 30 correntinhas, 27 mais 3 para subir. Então, nós fizemos 30 correntinhas, pulamos 3 e viemos fazer a distribuição de pontos. Para começar a parte da frente, nós fizemos 7 conjuntos de 3 pontos altos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conjuntos de 3 pontos altos. Na parte das costas, nós vamos fazer 63 correntinhas, pular as 3 primeiras e viemos aqui fazendo 15 conjuntos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não muda nada da parte da frente, tá, gente? Só a quantidade de pontos que a gente vai iniciar. Então, aqui as minhas costas, deixa eu falar para vocês a largura. Tá com 52 centímetros. Se você for fazer maior ou menor, você vai aumentando de 4 em 4 pontos, que são os 3 pontos mais o espaço. Então, vamos lá, eu vou botar a parte das costas aqui do lado, uma parte da frente, só para vocês verem que a sequência das cores será a mesma, a quantidade de carreiras também. Então, as minhas costas estão com 54 centímetros, assim como a parte da frente, tá? Então, gente, aqui, além das correntinhas iniciais, o restante é tudo a mesma coisa, tá? Você vai fazer a mesma distribuição que você fez na parte da frente. Então, vamos só reforçar essas costas. Vai iniciar com 63 correntinhas, pula as 3 primeiras e vem fazendo a distribuição que nós fizemos na parte da frente. Então, aqui, agora a gente vai para a costura dos ombros e a gente vai fazer o seguinte. Agora, para fazer a costura, eu vou colocar lado direito com lado direito para que a costura fique na parte de dentro da peça. E o que vai definir o lado direito é essa carreira de pontos altos alongados, tá? Então, como eu tô vendo a carreira de pontos altos aqui pelo avesso, ó, significa que esse é o lado direito da minha peça. Então, eu vou pegar a parte da frente, aqui, ó, lado direito com lado direito, e vou costurar todos os pontos aqui do ombro. Eu tenho 27 pontos altos e vou costurar com 27 pontos altos das costas. Vou usar uma agulha de tapeçaria. Eu vou usar a mesma cor aqui da última carreira para fazer essa costura. Então, eu pego aqui, ó,
todos os pontos, vou começar com o primeiro. Pode pegar as duas alcinhas dos pontos, tá? Pra ficar uma costura bem firme. Amarra aqui esse primeiro pontinho. Tem um pedacinho de linha aqui, de uma pontinha, já vou aproveitar e fazer o nozinho nela mesmo para prender o meu fio. Sempre 3 nozinhos por segurança. Pode cortar o excesso. E agora eu faço essa costura. Pegando todos os pontos, depois esse nozinho some aqui, porque a gente vai deixar essa costura para a parte de dentro. Terceiro ponto com terceiro ponto, e assim a gente vai prender todos os pontinhos, ó. Não precisa repuxar muito essa costura, é só fazer firme, sem deixar franzir. Cheguei ao final, vou arrematar e vou fazer a mesma coisa com o outro ombro. Ó, dê sempre mais de um nozinho, tá? Caminha com o fio aqui, esconde essa ponta, mas deixa o arremate bem firme. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar essa costura aqui para o lado de fora da peça. Pronto, pode cortar. Esse aqui é o lado avesso, a parte lado de dentro da peça. E aqui a minha costura do lado de fora, como é que vai ficar. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ombros costurados. Vou manter ainda o lado avesso do casaco para fora, porque a gente vai marcar aqui a abertura da cava para poder fazer a costura da lateral. Aqui eu tenho a abertura frontal do casaco. Para esse tamanho, eu vou deixar 25 centímetros de abertura para a cava. A cada 2 centímetros, você aumenta ou diminui a cava. Uma forma legal de você saber qual a medida ideal de cava para você é você olhar um casaco seu aí e medir essa abertura e transferir aqui para o crochê, tá bom? Nada de contar carreiras, o ideal é sempre usar a fita métrica. É aqui, ó. 25 centímetros, tá no final dessa carreirinha bege. Vou botar um marcador, porque desse ponto para baixo eu vou costurar. E aqui eu vou deixar a abertura. Depois eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Você pode até seguir a linha das carreiras, casa aqui as cores, coloca um marcador, porque dessa cor aqui para baixo eu vou costurar, tá? Aqui o lado direito do casaco. Vou fazer essa costura de forma que ela fique para o lado de dentro. Então, eu vou usar qualquer uma das cores para fazer a costura, porque aqui, ó, a gente vai unir carreiras que tem várias cores. Com a agulha de tapeçaria, vou usar essa cor aqui mesmo, poderia ser qualquer outra, ali da sequência das nossas carreiras. E a gente vai fazer o seguinte: como a costura vai ficar para o lado de dentro, a gente vai pegar sempre entre os pontos, ó. Do outro lado, é o lado direito, depois vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, puxa aqui, ó, tem um pedacinho de ponta aqui, vou amarrar uma na outra, para prender o fio, 3 nozinhos sempre por segurança, pode cortar o excesso. Agora, a gente vai fazer essa costura. Lembre-se de casar bem os desenhos, tá? Para ficar legal aqui essa lateral do casaco. E assim a gente vai fazendo, ó. Sem repuxar, mas ao mesmo tempo deixando uma costura firme. E vamos fazer aqui até chegar lá no marcador. Olha, esse é o lado de dentro e aqui vai ficar o lado avesso. Vai ficar bem escondidinho, ó. Tá vendo? Nem aparece. Só você
ajustar bem esse fio, não deixar ele passar lá do outro lado, passa entre os pontos e segue até o marcador. Prontinho, cheguei aqui no final, sempre ajustando esse fio da costura, tira o marcador, vamos fazer o pontinho de arremate e fazer a mesma costura do outro lado. Arremata e corta o excesso de fio. Essa costura aqui é da parte de dentro do casaco e aqui, olha, a parte de fora fica bem certinha, você nem vê que foi costurado, tá vendo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado agora. Prontinho, costura finalizada. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fica o lado direito. Eu já virei a peça. Olha, aqui tá a abertura da cava e a costura foi feita aqui. Então, o fio fica bem escondido aqui do lado de dentro. A gente vê ele passando aqui, mas é só ir costurando e apertando esse fio que ele some, ó, do lado direito não aparece, tá? Aqui é a mesma coisa do outro lado. Abertura da cava, a costura vem passando aqui, fica bem escondida. Agora, a gente vai fazer as mangas. Eu vou trabalhar o mesmo ponto fantasia. E aqui nessas peças, como a gente foi virando o trabalho, a gente tem uma carreira do lado avesso, uma carreira do lado direito. E a gente vai fazer da mesma forma lá na manga. Porém, eu não vou trabalhar uma manga aberta para depois costurar. Eu vou simplesmente fazer uma carreira do lado direito, arremato, e faço a outra no sentido contrário. Mas vamos ver isso na prática. Eu vou seguir a mesma sequência aqui, ó. Vou começar com essa cor, vou colocar aqui na cava, direto. E vamos distribuir os 3 pontos com uma correntinha. 3 pontos, uma correntinha, igual a gente fez aqui no início. Vamos lá. A cada 2 carreiras, eu vou fazer 3 pontos. Vou pegar uma na alcinha. 3 correntinhas para subir. Um ponto no meio das 2 carreiras. Um ponto na outra. Uma correntinha. Passo aqui para as 2 carreiras em outra cor, ó. Um ponto aqui, pegando a primeira carreira. Um ponto no meio das 2 carreiras e um ponto na segunda carreira. Uma correntinha, vou para a próxima cor, um ponto na primeira carreira, um ponto entre as 2 carreiras e um ponto na segunda. Então, a gente vai fazer o contorno fazendo essa distribuição, uma correntinha para pular para a próxima cor, ó. Deixa eu fazer aqui nessa cor clara para mostrar melhor. Tenho 2 carreiras, um ponto na primeira, um ponto no meio, um ponto na segunda, tá? E a gente vai fazer até fechar essa carreira. Cheguei ao final da carreira e aqui na minha cava de 25 centímetros, eu distribuí 14 conjuntos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou finalizar a carreira, fiz os últimos 3, uma correntinha, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou virar o trabalho para fazer a carreira no sentido contrário, porque eu quero que a manga e o corpo tenham o mesmo desenho. Então, eu tenho que ter uma carreira no lado direito e outra no avesso.
A próxima carreira é aquela de pontos altos. Então, eu começo fazendo 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto. Em cada intervalo, eu faço um ponto alto sobre os 3 pontos, um para cada um, mesma coisa que a gente fez nas carreiras do corpo. A carreira de pontos altos é um ponto sobre cada ponto alto e mais um dentro do intervalo que a gente fez a correntinha. Então, eu vou fazer essa distribuição, arrematar o meu fio e depois trocar a cor. Tô chegando aqui no final. Terceira correntinha, faz o ponto baixíssimo, corta, depois a gente vai arrematando essas pontinhas todas. Então, essa carreira, no lado direito da peça, ela vai ficar com o avesso para fora. Agora, aqui, ó, no mesmo ponto, eu vou começar com a próxima cor. E vou fazer a carreira que tem os pontos alongados. Aqui, você vai observar, gente, ó, o ponto alongado, ele vai sobre aquele ponto alto que tá no intervalo. Então, eu vou começar aqui um pontinho antes do ponto que tá dentro do intervalo, começo nesse aqui, faço 3 correntinhas para subir, que é o ponto alto. Sobre o ponto que tá no intervalo, faço o alongado. No próximo, ponto alto. Para fazer a manga, como a gente vai fazer circular, a gente não vai precisar começar igual nós começamos no corpo. Uma carreira com buraquinho e a outra com os 3 pontos. A gente vai começar sempre dessa forma, tá? Então, aqui uma correntinha, pulo um ponto, vou no seguinte, faço ponto alto, laço, sobre o seguinte já é o alongado, no próximo, ponto alto. Correntinha, pulo um ponto, a mesma coisa. Encontro vocês agora no final da carreira, pra gente virar e fazer a carreira de pontos altos pelo avesso. Vamos lá reforçar, gente. Cheguei ao final, uma correntinha, na terceira, finaliza a carreira. Vamos virar o trabalho, fazer essa carreira no sentido contrário. 3 correntinhas para subir, que eu estou sobre um ponto alto, dentro do intervalo um ponto alto, no seguinte, e vou até o final da carreira fazendo um ponto alto para cada um, mais um ponto dentro do intervalo. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto na próxima cor para a gente reforçar aquele começo, que é um pouquinho diferente do corpo, tá? Pra gente poder trabalhar a manga. Chegando aqui ao final da carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pode cortar, deixando um pedacinho para o arremate. Agora, como a gente tá fechando essa carreira, para começar a próxima, eu vou trabalhar aqui com a outra cor. Eu vou fazer a carreira de pontos que tem o alongado. Então, eu já começo aqui próximo, onde eu arrematei. Tem um ponto aqui no intervalo, sobre ele eu vou fazer o alongado. Então, antes dele, eu começo a minha carreira. Faço 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Vou sobre o ponto que está no intervalo, sobre ele eu faço o alongado. Então, essa aqui é a forma de começar a nossa manga. Uma correntinha, pulo um ponto de base, ponto alto, sobre o ponto que está no intervalo, alongado, no próximo, ponto alto. Então, agora ficou mais fácil, porque todas as carreiras vão começar do mesmo jeito. Você não vai precisar mais se preocupar de que forma essa carreira que tem um ponto alto alongado vai começar. Trabalhando aqui em carreiras circulares, é só distribuir e trabalhar o comprimento da manga. Eu vou fazer a distribuição, vou trabalhar as 2 mangas
e volto para a gente fazer o acabamento da abertura do casaco, da barra e também o punho de cada manga. Vamos lá, pessoal, já adiantei aqui a manga. Eu tenho aqui um total de 26 carreiras, aqui tá a cava. Lembrando que cada cor tem 2 carreiras, então eu tenho 26 carreiras e 13 troca de cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 trocas de cores e cada cor tem 2 carreiras. Eu tenho 38 centímetros. Nesse momento, é legal você experimentar o casaco e ver se o tamanho da manga tá legal para você. Aqui ainda não é o resultado final da manga. A gente vai fazer o acabamento aqui agora do punho. Eu já fiz aqui a segunda manga, a gente vai fazer essa aqui juntos. Olha só, gente, a distribuição das cores precisa ser igual nas 2 peças, tá? Então, tô colocando aqui para vocês, ó. Só para vocês acompanharem, a gente vai fazer esse acabamento aqui agora, que são pontos altos simples. Não vou fazer o punho fechado, mas se você quiser, pode também fazer aquele ponto barra 1 por 1. Então, a gente vai fazer esse ponto aqui. Eu vou falar para vocês aqui o total em centímetros da minha manga, porque se você quiser, pode fazer mais ponto fantasia antes do acabamento do punho, tá? Então, até o final aqui, ó, antes do acabamento, 38 centímetros e com o acabamento 44 centímetros. É o que a gente vai fazer agora. Então, aqui nessa manga, eu fiz o ponto fantasia, parei na carreira de pontos altos, né, que é a segunda carreira do desenho, e vou fazer agora mais 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos altos. Eu escolhi esse lilás para intercalar com essa cor, mas, por exemplo, se você parar vamos supor que você está fazendo tão colorido quanto eu, se você parou nessa carreira, você pode combinar o listrado com outra cor que combine ali, tá, gente? Pode fazer esse listradinho aqui do jeito que você quiser, vai ficar sempre bonito qualquer cor que você combinar aí. Então, vamos lá. Não vamos fazer nenhuma diminuição. Parei naquela segunda carreira do ponto fantasia e vou simplesmente fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu cortei o fio porque eu voltei ali na outra manga para adiantar para vocês. Mas quando você chegar nesse ponto aqui, não precisa cortar o fio. Vou mostrar para vocês porque aqui a gente vai fazer uma carreira de cada cor, 3 correntinhas para subir, vou no ponto seguinte. Vou distribuir um ponto alto para cada um. Aqui não precisa virar a peça, todas as carreiras podem ficar com o lado direito para fora, tá? Ponto sobre ponto, eu vou distribuir até o final, um ponto alto para cada um. Cheguei aqui no final da carreira, na hora que você for fazer a troca de cor, vai na terceira correntinha, ajusta o ponto, vai fazer o ponto baixíssimo, já trazendo a cor da próxima carreira, olha. E você não vai cortar essa cor aqui, nem vai conduzir. Ele vai ficar te esperando para você trabalhar na próxima carreira. Então, aqui, olha, deixa essa pontinha para depois você arrematar aqui no lado avesso da peça. Faz 3 correntinhas para subir. E vamos fazer uma carreira de pontos altos, um ponto para cada um. Só lembrando que eu não tô conduzindo o lilás, tá? Ele fica ali me esperando para quando eu for trabalhar a próxima carreira. E assim você vai fazer o acabamento do punho da blusa aqui, olha, do casaco. Carreiras de pontos altos. Se você quiser, por exemplo, pode também fazer uma carreira de cada cor, usando as cores do casaco. Vai ficar muito bonito também. Então, agora, o que eu vou fazer nesse punho são carreiras de pontos altos. Eu tô começando a primeira carreira no lilás, depois eu vou fazer, então, um total. Contando com essa segunda carreira aqui, do ponto fantasia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos altos, tá? Já contando com essa daqui, ó. Vou falar em medidas quanto que tá esse punho, mas isso aqui você pode fazer conforme o seu gosto. Eu vou medir todas as carreiras de pontos altos, eu tenho 7 centímetros. Então, vou repetir aqui nesse punho a mesma coisa. Cheguei ao final, aqui
É só cortar o fio, deixando um pedacinho para o arremate. Puxa sempre essa ponta para o lado de trás, afasta aqui da bordinha, para na hora que você der o nó, não ficar aparente, tá? Vai afastando aqui. Se você quiser também pode esconder o fio com a agulha de tapeçaria. Aqui eu vou fazer um pontinho afastado da borda, ó. E aí você pode cortar o excesso. E a gente terminou o acabamento da manga. Prontinho. Corta sempre deixando uns 3 milímetros aqui de fio. Olha só como que fica bonito. Agora a gente vai fazer o acabamento da abertura do casaco e também da barra. Aqui tá o meu casaco, olha, a abertura. Eu vou virar ele de cabeça para baixo, porque primeiro eu vou fazer o acabamento aqui da barra. Nós vamos aproveitar que já temos aqui aquele cordão de correntinhas iniciais e eu vou fazer o mesmo acabamento do punho, tá? Então, eu já tô com essa cor, vou fazer uma carreira toda no lilás. Eu tenho aqueles 3 pontos separados aqui por um ponto de base. Eu vou começar aqui no primeiro ponto, deixa sempre um pontinho aqui de fio, uma ponta de fio para o arremate. Começo fazendo as 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou fazer um ponto alto para cada um, trabalhando aqui em cima dessas pontinhas. Eu tenho 3 pontos e um intervalo. Vou fazer um ponto para cada um. As 3 correntinhas já contam como ponto. Eu vou no segundo, faço um ponto alto, vou no terceiro e vou prendendo as pontinhas, outro ponto alto. Quando tiver um intervalo, eu faço um ponto dentro do intervalo. E assim eu vou seguindo, contornando aqui toda essa barra do casaco, tá? Só a parte de baixo primeiro. Depois a gente vai fazer o da abertura da mesma forma, carreiras de pontos altos e fazendo essas listras. Então, aqui, ó, é só não esquecer que no intervalo também ganho ponto. Um para cada um dos 3, deixa eu chegar lá no próximo intervalo. E aqui dentro faz um ponto alto normal. Então, eu começo aqui numa ponta, aqui é a abertura do casaco. E vou percorrer somente a barra até a outra ponta. Aqui eu vou fazer uma carreira no lilás, uma carreira no begônia, uma no lilás e vou finalizar no begônia. Não tem problema se você vai no lilás, volta no begônia, vai no lilás, tá bom, gente? Essa aqui é a barra do casaco, a parte de baixo. Então, eu volto com essas carreirinhas prontas na mesma quantidade do punho, pra gente fazer a mesma coisa também na abertura. Acabamento da barra finalizado, olha como fica bonito, dá um destaque à peça. Eu fiz aqui a mesma quantidade de carreiras que eu coloquei no punho. E agora a gente vai trabalhar esse mesmo acabamento aqui na abertura do casaco. Então, eu vou começar por aqui, vou subir, passar pelo pescoço direto, desço e finalizo aqui. Então, eu vou trabalhar a primeira carreira com a cor begônia. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou distribuir essa primeira carreira no ponto fantasia. Bem simples, pessoal. A cada carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, eu vou começar bem aqui na pontinha. O primeiro ponto, vou pegar bem na beiradinha mesmo. Faço 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Já pego o ponto alto aqui dessa carreira deitadinho, faço mais um ponto. Vou para a próxima carreira, faço 2 pontos altos e já vou trabalhando em cima da pontinha do fio para fazer um arremate, olha. Vou para a próxima carreira, faço mais 2 pontos altos. Próxima, 2 pontos. Próxima, já cheguei no ponto fantasia e aqui eu tenho 2 carreiras. Vai fazer normalmente, olha, pega a primeira carreira, 2 pontos altos. Próxima, 2 pontos. Eu vou fazer essa distribuição até chegar lá na parte da nuca para mostrar para vocês como a gente vai fazer lá, tá? Mas aqui agora é só seguir 2 pontos a cada carreira.
Aqui em cima, nessa parte da nuca, você vai fazer um pontinho para cada um. A gente tem aqui bem definidos os pontos altos, então você faz um para cada um, só nessa parte aqui do pescoço, tá? E desce do outro lado, fazendo 2 pontos para cada carreira. É só para fazer essa curvinha aqui da nuca. Já pego aqui o outro lado, ela é bem curtinha mesmo, tá? E pega a próxima carreira e vai distribuindo 2 pontos para descer do outro lado da abertura. Essa primeira carreira eu passei junto com vocês, porque a gente vai distribuir os pontos altos em cima do ponto fantasia. A partir da próxima, você vai fazer um ponto para cada um, inclusive aqui na nuca, né? Repetindo essa sequência. Então, a próxima carreira eu vou fazer no lilás, depois uma de begônia, outra de lilás e finalizo com a begônia. Eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu coloquei aqui na barra e no punho, mas se você quiser fazer mais, não tem problema, tá? Então, eu volto agora com o nosso casaco finalizado. Vou fazer a abertura do casaco, ponto sobre ponto. Só essa primeira carreira que tinha essa diferença aqui, porque a gente ia pegar no ponto fantasia. Agora é só repetir as listras e finalizar. Prontinho, pessoal, acabamento finalizado. Essa daqui é a parte do pescoço. Olha como esse acabamento valoriza ainda mais o desenho do ponto fantasia. Fica bem bonito. Agora eu vou mostrar para vocês o que sobrou de cada novelo, tá? Eu trabalhei 6 cores do molê. Cada novelo de 100 gramas, porém, as cores que eu usei para fazer o acabamento, foi preciso um pouco mais de um novelo. Então, olha só, ainda assim a sobra é bem bacana. Aqui, as sobrinhas das outras 4 cores que eu usei, um novelo de cada, e essa aqui é a sobra do meu novelo, do único novelo. Nas cores que eu trabalhei o acabamento, eu entrei no segundo novelo, e ainda sobra bastante também. Então, é isso aí. E aí, gostou da aula? Então, escreve aqui nos comentários, me conta tudo que você achou. Um beijo e até a próxima!